A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa série de estudos sobre a Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD. Já chegamos na lição de número 9, então aproveita que tem a playlist. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já frequenta aqui, que Deus continue te abençoando e te dando mais e mais graça para aprender da palavra dele, crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que a revista é da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2022 estamos falando sobre o profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração, manifestação da glória de Deus. É um prazer poder já estar na lição de número 9. Glória a Deus que chegamos na lição de número 9. Essa lição será aplicada no dia 27 de fevereiro, ou seja, o último domingo de fevereiro, iremos aplicar essa lição. E essa lição 9, irmãos, aqui eu quero, antes de começar a dar abertura à nossa aula, aqui a partir da lição 9 até a lição 13, é Deus trazendo a restauração. Foi 8 lições, apresentando juízo, trazendo aqui a mensagem de juízo, arrependimento. Agora é a restauração e a manifestação da glória de Deus. A partir dessa lição, nós vamos ver como Deus vai restaurar o seu povo e como que a gente pode aprender e colocar em prática nos nossos dias. Pega a sua Bíblia, se você tem ela impressa, pega a sua revista da editora Betel Dominical. Se você não tem, os tópicos fica sempre aí na descrição do vídeo e você pode acompanhar. Então vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Meus queridos amados irmãos, a lição 9 é sem dúvida a lição mais conhecida do livro de Ezequiel. É o livro que, vamos falar assim, ele tem um capítulo que chama atenção. Todo o livro de Ezequiel nos chama atenção. Nós vimos aqui em 8 lições. Só que o capítulo de número 37... eu tenho certeza, você que é professor, você que é pregador, ou você que é apenas membro de sua igreja, congrega, tem o prazer de frequentar a igreja, você não é um desigrejado e frequenta a igreja, você já ouviu sobre Ezequiel 37. Professor Tony, o que tem Ezequiel 37? Ezequiel 37 vai nos falar sobre a visão de Ezequiel no vale de ossos secos. Então, hoje é a lição sobre o capítulo 37 de Ezequiel. É o que nós vamos aprender. Tanto que o título da lição é A Visão do Vale de Ossos Secos. E aqui nós vamos aprender. Eu quero começar com uma pergunta. Será que a visão de ossos secos representa a igreja nos dias de hoje? As igrejas estão secas ou sequíssimo como foi esse vale de ossos secos? Nessa lição a gente vai aprender a verdade sobre este capítulo, que é um capítulo de restauração. Aqui começa a restauração do povo de Deus. Mas vamos aprender se vale para os nossos dias ou se não vale. É na nossa lição. Pega os seus marca-textos, se você tiver, para você não perder passagem nenhuma. E assim nós vamos marcando aquelas partes que nos chamam a atenção para aplicar na nossa sala de aula ou aplicar na nossa vida pessoal, os alunos que aqui me ouvem. Ezequiel 37, verso de número 3, que é o nosso texto áureo, nos diz assim: E disse-me, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui tem 2 coisas importantíssimas no nosso textuário, que nós podemos colocar em prática. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui: Deus se comunicando com o homem e fazendo pergunta para o homem. Olha que diz Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? Ou esses ossos voltar a viver, esses ossos a ter vida? Deus pergunta para Ezequiel.
Ezequiel poderia dizer, sim, pode viver. O morto pode ressuscitar, mas eu acho sensacional a sinceridade de um homem que anda com Deus. Ezequiel responde, disse eu, Senhor Jeová, tu o sabes. O que Ezequiel está dizendo? Eu não sei. Eu não sei responder. O nosso grande problema na nossa atualidade é que nós queremos responder tudo, ter todas as respostas. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê homens de Deus como Ezequiel dizendo, eu não sei te responder. Tu sabes. Então aqui a gente já aprende que Deus se comunica com o homem, lhe fazendo pergunta, e o homem que anda na direção de Deus, se não sabe, ele diz, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Então eu acho muito interessante que Ezequiel tira dele a pergunta e põe para Deus, eu não sei, mas tu sabes se pode viver ou se não pode viver. Esse é o capítulo 37, verso de número 3 de Ezequiel. Na nossa verdade aplicada, ou seja, colocar em prática, praticar, aplicar essa verdade em nossas vidas, vai nos falar. A genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e uma vida para a glória de Deus. Olha, mais uma vez, chamando a atenção. Por que eu comecei? Deixa eu guardar aqui o marca-texto, porque eu quero explanar essa verdade aplicada aqui, que tem algo aqui muito importante e cabe literalmente a você, exclusivamente a você que está me ouvindo. Essa verdade aplicada serve para a sua vida, tenho certeza. Escuta essa explanação. Eu comecei essa lição perguntando para você se essa visão dos ossos secos, ela servia para os nossos dias, para as igrejas atuais. Foi a pergunta. Eu já te respondo, não serve. Infelizmente, muitos pregadores, muitas pessoas que querem dizer que assim como a igreja, como foi o vale de ossos secos, Deus vai trazer vida, vai trazer restauração. Não, irmão, isso é heresia. Não serve. Por que não serve? Porque nós já temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos faz ter vida, e não só vida, vida plena com o nosso Deus. Por exemplo, o povo lá em Israel, no caso da Babilônia, o povo israelita estava cativo na Babilônia, eles estavam num estado de tão calamidade espiritual que Ezequiel vê ele como ossos sequíssimos, ou seja, já estava dissolvendo, já estava virando pó, a palavra correta. Mas você não, você já tem o Espírito Santo. Por quê? A genuína restauração espiritual produz fidelidade e compromisso com a palavra. Você está no canal Bíblia para o Cotidiano, aprendendo já a Escola Bíblica Dominical, a EBD. Então a restauração já chegou na sua vida. Você já é cheio, você já você passou a ter vida quando entregou a sua vida a Jesus Cristo. E eu tenho certeza que muitos estão aqui, tem uns novos convertidos, como tem um aqui no nosso canal, que Deus abençoe sua vida, mas também tem pessoas que nasceram, tem 30, 40, 50 anos no Evangelho, a vida já está em você, o Espírito habita em você. Precisa de você que quer. Qual é a prova? Que você prova isso que você está dizendo. Provo, você está querendo aprender a palavra. E é somente uma restauração espiritual verdadeira nos faz ter compromisso com a palavra, com o ensino. Então você não é ossos secos, porque o Espírito Santo habita em você. E ele coloca mais aqui, ó, e um viver para a glória de Deus. Ou seja, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Eu quero que o canal cresça, mas de quem é a glória? É de Deus. Eu quero que você se inscreva. Quero atingir os 1000 inscritos, mas de quem é a glória? A glória de Deus, porque eu não estou falando de mim, das minhas experiências, da minha vida. Eu estou apresentando Deus, eu estou dizendo que Deus enviou o seu Filho para restaurar, para nos trazer vida, que Deus é o Criador, que Deus mandou o Espírito Santo e nos enche e traz vida. Então a glória é de Deus quando você se inscreve, se já que não é inscrito, então a alegria é minha, mas a glória é 100% de Deus. Então é a prova que você não é ossos secos, você está avivado pelo Espírito Santo porque você quer aprender da palavra de Deus.
Amém? Já dá um gostei. Esse foi só o nosso texto áureo e a verdade aplicada, hein? Essa daquelas lições que a gente vai desfrutar o prazer de estar aprendendo da palavra de Deus. Nosso texto de referência não poderia deixar de ser o livro de Ezequiel, capítulo 37, porque o tema nos pede esse assunto, esse capítulo inteiro. Então você que é professor, não esquece de você ler pelo menos Ezequiel 37 mais uma vez para você aplicar essa aula, tá bom? Leia Ezequiel 37, mas a nossa leitura hoje será do versículo 1 ao versículo 5, depois o versículo de número 10. Vamos ler o que diz esses versículos, que nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Antes de ler o versículo 10, qual foi a promessa de Jesus? Que viria outro Consolador e que no dia de Pentecostes eles seriam revestidos com o Espírito Santo. Então nós não somos ossos secos, porque o Espírito Santo já veio sobre nossa vida. Assim como Ezequiel 37:5 foi profetizado, assim aconteceu na minha e na sua vida e na igreja primitiva lá no dia de Pentecostes. No versículo de número 10 nos diz assim: e profetizei, como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Oh, uau! Tem verdades maravilhosas. Primeiro, vamos para o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, Deus pegou Ezequiel, tomou Ezequiel nas suas mãos e levou aonde? No meio de um vale de ossos secos, dizendo: tá tudo destruído, Ezequiel. Aí a gente vê o versículo de número 2: e me fez andar ao redor. Ele, para onde Ezequiel olhava, só existia sequidão. Aí o versículo 3 não está no nosso texto de referência, porque é o nosso texto áureo. E aí Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Que ossos? Aonde ele estava no meio. Ok? No versículo 4 ele dá uma ordem para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza vida, profetiza abundância, profetiza, e Ezequiel vai profetizar conforme a palavra do Senhor e não a palavra dele. Olha o que é que fala o versículo 4: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então não era Ezequiel, mas Ezequiel estava fazendo a vontade de Deus. Ezequiel era só a boca, mas a palavra não era de Ezequiel, a palavra era de Deus. E Ezequiel profetizando, no versículo de número 10, diz que se levantou um grande exército. Você faz parte do grande exército do nosso Deus, porque agora você tem vida, o Espírito está dentro de você. Essa foi só, olha só, irmãos, a gente está falando aqui apenas no nosso texto áureo, verdade aplicada e o nosso texto de referência. Agora que a gente vai chegar na nossa introdução. Então, quão rico é esse ensino sobre o livro de Ezequiel, sobre a visão no vale de ossos secos. A nossa introdução vai nos dizer: essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante o seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. Se você for ver nas lições anteriores, está aí no canal, na playlist Betel Dominical, você vai encontrar essa playlist aí sobre, a gente já falou que Deus separou um povo para ele. Para onde? Para a glória do seu nome. Como está aqui, vamos anotar na nossa revista, está aqui, para a glória do seu nome. Mas aqui em cima ele fala que Deus ele é poderoso aqui,
Ele é poderoso para cumprir o quê? Os seus propósitos, de ter um povo que faça a sua vontade. Você é povo de Deus e faz a vontade de Deus. Vamos para o nosso primeiro ponto da nossa revista. Vai falar, o plano divino inclui restauração. Como eu disse no começo da lição, na nossa EBD, agora começa o projeto de restauração, o projeto da manifestação plena, de ver o povo de Deus sendo restaurado. Aqui nós vamos falar sobre a construção do templo, o povo voltando para Deus. Aqui começa, irmãos, aqui sim, se você ouviu somente Deus descendo aqui e mostrando que precisava corrigir o povo, corrigir, agora Deus promete restauração. Lógico que no meio das lições, que a gente vai ter da 9 à lição 13, Deus ainda puxa as orelhas, diz, preste atenção, eu vou restaurar, mas vocês não fazem corpo mole não, é eu usando a minha palavra, o cotidiano, né? Então Deus não faz corpo mole não, eu vou trazer restauração, mas fiquem atentos, lembrem do que aconteceu com vocês, lembrem de onde vocês estão, que vocês estão aqui na Babilônia por um propósito, porque vocês foram desobedientes, mas eu tenho restauração. A partir de agora vamos tratar sobre restauração do povo de Deus, que nos diz assim: é provável que Ezequiel 37 seja um dos mais lidos e usados em pregações dentre os 48 capítulos deste livro profético, além de tantas mensagens denunciando o pecado do povo de Deus e o juízo divino. Agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. Assim tem sido desde o início da história da humanidade, a sua relação com Deus. Pecado, juízo, chamado arrependimento, e promessa de restauração. Professores, anota aqui, dá ênfase, alunos, copiam isso aqui. Olha, desde a criação que Deus vem trazendo para o homem, sabe o que? Apontando para o homem o pecado. Com o pecado vem o que? O juízo. E com o juízo ele chama o povo para o arrependimento. E depois que o povo se arrepende, nós temos o que? A promessa da restauração. Não foi diferente com o povo cativo na Babilônia e não é diferente sobre a minha e a sua vida. A gente peca, sofre o juízo, mas recebemos a mensagem para nos arrependermos. Para quê? Para que a gente seja restaurado. Vamos para o nosso ponto 1.1, ações divinas para restauração. Vamos ver as ações divinas. Como visto nas lições anteriores, Deus revelou o seu propósito em restaurar o povo de Israel. Enquanto anunciava o seu descontentamento com o pecado cometido e as consequências de o povo ter se afastado dele. Aí você tem, anota essas referências aí, não vai dar para ler todas, mas você vai tudo em Ezequiel, Deus avisando o povo. Ezequiel 11, do 16 ao 20, Ezequiel 14, 11, Ezequiel 16, do 60 ao 63 e Ezequiel 17, do versículo 22 a 24. Deus dizendo, vocês estão aqui por causa disso, vocês estão aqui por causa disso. Deus não deixa o povo sem aviso do que está acontecendo com eles. Assim, o estudo de Ezequiel 37 é importante que seja realizado dentro deste contexto, principalmente na mensagem expressa no capítulo 36. Aí sim, a gente vai abrir agora o capítulo 36 e vamos dar uma lida a partir do versículo de número 16, 36, 16 do livro de Ezequiel, que tem como epígrafe da nossa Bíblia aqui a restauração de Israel, que vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Isso ele dizendo, quando eles estavam onde?
em sua casa, em sua habitação, em Israel. Eles fizeram essa abominação. Continuando, ele diz: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos que contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. Ou seja, Israel não estava sendo cativa pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era forte. Foi porque Deus permitiu. Por isso que a gente está vendo aqui ações divinas de restauração. Mas continuando, versículo 20. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram de sua terra, o povo zombando dos israelitas. Mas eu os porei por amor do meu santo nome. A casa de Israel profanou entre as nações, por onde andou. Dize: porquanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel. 24. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei diante das nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. É Deus dizendo: Ezequiel, fala para ele que eles estão nessa situação porque eles desonraram o meu nome, mas eu vou trazer eles de volta. As nações vão saber que eu zelo pelo meu nome. Então Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele tem todo o poder. Eu gosto de dizer que ele não tem o poder, ele é o próprio poder. Glória a Deus. Continuando, na nossa revista, que enfatiza maiores detalhes das diversas ações divinas, visando a restauração do seu povo, dentre outros, trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará da imundícia para com coração novo e dará o seu espírito. Ele está dizendo, eu não vou somente trazer vocês de volta. Além de trazer vocês de volta, eu vou purificar, vou dar um coração novo e ainda porém vocês o meu espírito, que é a profecia que Ezequiel vai fazer, a profecia Ezequiel 37, o versículo de número 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Ou seja, Deus, ele é sensacional. Vamos para o nosso ponto 1.2, uma visão da situação espiritual. Vamos ver essa situação espiritual, segundo escreveu o nosso comentarista, pastor Valdir Alves. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do seu povo. Abre-se aqui um parente. Ao longo do livro, isto foi visto por intermédio de várias mensagens metafóricas. Fecha-se parênteses. Agora, por intermédio de uma visão de grande impacto, numerosos ossos. Abre aqui um parênteses mais uma vez, palavra-chave sobre esses ossos numerosos, professores, para aplicar na sua aula. Ossos sequíssimos. Você sabe o que é osso sequíssimo? É você pegar o osso e ele chegar a se desmanchar. Não dá nem para pegar, ele já está esfalerando, ok? Faz esse ênfase aí, era a vida espiritual. Isso aqui era a vida espiritual do povo lá em Israel. Perdão, lá na Babilônia, era o povo de Israel. Me ajuda aí, não deixa eu errar não. Espalhado em um vale. Essa visão, como outros textos bíblicos, desperta a nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus, para termos uma consciência mais plena e profunda acerca da gravidade da situação humana, quando permanece afastado do relacionamento com Deus.
Essa é a vida de todos aqueles que permanecem fora da vontade de Deus. Estão sequíssimos. Continuando, de acordo com a vontade do nosso Senhor, a gente abre aí a nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3, bem no comecinho, abre aí Gênesis, capítulo de número 3, deixa eu marcar aqui, ó, o versículo de número 9, já abre aí a sua Bíblia e deixa marcadinho, Gênesis 3, versículo de número 9. E chamou o Senhor Adão e lhe disse: onde estás? Ou seja, o homem tentando se esconder. E disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ou seja, o homem tentando se justificar, dizendo que foi a mulher dizendo que foi a serpente, mas na verdade houve a desobediência do casal. Não tem menos culpado nem mais culpado, tem culpados. Os dois desobedeceram ao Senhor. O desenvolvimento do texto revela a gravidade do pecado de Adão e Eva. Isaías capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, abre aí, vamos abrir Bíblia. Hoje nós precisamos fazer uso cada vez mais das Escrituras, livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo número 5 e versículo de número 6. Vamos lá, Isaías, cadê? Vem aqui, Isaías, isso. Enquanto isso, você vai curtindo aí, irmão, vai comentando, que isso dá mais e mais engajamento. Vamos lá, Isaías, capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelares. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ele está dizendo, essa é a situação do homem sem Deus. Olha só, uma ferida aberta da cabeça aos pés. O professor coloca aqui, Valdir, uma forte figura de linguagem para retratar a depravação de um homem sem Deus. Terrível, não é? Isaías, capítulo 1, versículo 5 e versículo de número 6. Mas temos também Apocalipse 3,17. Abre aí, livro de Apocalipse 3,17, que vai nos dizer assim: como disse, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, o homem achando que tem alguma coisa, e livro de Apocalipse revelado a João, dizendo que ele é simplesmente e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a descrição de um homem sem Deus. Chegamos no nosso ponto 1.3. Profeta, instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus? Lógico que é. Você está num canal aprendendo a palavra para ensinar outras pessoas ou colocando em prática. Deus quer te usar. Deus está te usando, você estando aqui nesse canal, para propagar o evangelho. Você é instrumento de Deus. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Você é um instrumento nas mãos de Deus, e principalmente os que se levantam como profetas nesta geração. Desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo do seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumento do Senhor para levar adiante o seu propósito de formar um povo para a sua glória. Onde é que nós vamos ler isso aí? Abre a sua Bíblia mais uma vez, livro de Atos, capítulo de número
13. Abre aí Atos capítulo de número 13. Em Atos 13, vamos ler primeiro o versículo 13 e depois a gente lê o 14, que a gente tem um melhor entendimento, que fala assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pérgamo, da Pafília, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Agora o 14. E ele, saindo de Pérgamo, chegou a Antioquia da Pisídia, e entraram na sinagoga num dia de sábado, e assentando-se. Agora vamos para o 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais das sinagogas: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para com o povo, falai. Então, olha Deus usa usa João volta para Jerusalém e continua o ministério apostólico dele. E Paulo, junto aqui mandado, aí tem a primeira viagem missionária de Paulo começa a pregar, e é bem interessante que quando Paulo chega para pregar aqui, na Antioquia, da Pisídia, entra lá em Pérgamo, começa a espalhar para juntar o povo. No versículo de número 15, os judeus falam assim: Varões, vocês que chegaram aí, mas o convite para falar não foi Paulo que se ofereceu, Paulo foi, mas Paulo foi convidado. Olha o versículo 15, Varões, irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Só que aí, quando Paulo começa a falar que Jesus é o Filho de Deus, aí eles não concordam muito aqui. Muitos judeus não concordam, com essa fala de Paulo, mas veja que Paulo vai pregar o evangelho para que se monte um povo de Deus, e nós fazemos parte deste povo. Lembrando na lição anterior que nós somos a videira, Aliás, Jesus é a videira, Deus é o lavrador, e nós somos enxertados para nos tornarmos povo. Aqui Paulo começa a pregar, e Deus quer que você pregue nas redes sociais o seu grande amor. E Deus sempre quis trazer o povo para si. Onde é que a gente vê? Gênesis capítulo número 3, versos 15, que diz aqui assim, Logo no texto de Gênesis 3:15, que contém a primeira promessa que aponta para a vinda do Messias, encontramos Deus revelando que seria através do ser humano que o Verbo viria a habitar entre nós. João 1,14. Assim vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos e andando ao redor dos mesmos. Porém, imaginar o profeta pensando naquela experiência, considerada que era sacerdote e estava proibido de ter contato com alguma coisa imunda ou cadáver. Isso é Levítico 22, dizendo que os sacerdotes não podiam tocar em cadáver. Então imagina Ezequiel olhando para aquela situação sem querer encostar em nada, mas Deus tinha um propósito. Porém, foi o Senhor que o levou. Assim, também a gente vê quem? Pedro na casa de Cornélio. Lê Atos capítulo de número 10. O mesmo que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciar. Então, aqui tem o profeta que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, foi orientado por Deus, e agora ele tinha que anunciar. Ele foi atalaia, ele foi aquele que proclamou o evangelho, ele foi que denunciou, mas o evangelho não, perdão, foi aquele que proclamou o juízo de Deus. O evangelho só veio através dos apóstolos, Jesus pregando as boas novas. Então aqui a gente tem essa conclusão do ponto 1, a gente entende o quê? Que não é somente o juízo. Tem o juízo, mas todo o juízo de Deus quer arrependimento. Porque o juízo só prevalece, só se mantém se não houver arrependimento. Então arrependa-se, entregue a sua vida a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e você terá aqui a manifestação da glória de Deus em sua vida. Chegamos no nosso ponto de número 2, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Uau, isso aqui é importante.
Porque tem pessoas que acham que Deus é limitado. E o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não é limitado. Nosso pastor Valdir coloca: quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus é o resultado produzido, surpreendem e superam as maiores expectativas? Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Ele está perguntando aí, ó, anota isso aí, Jeremias, capítulo de número 32, verso 27. Deus perguntando para Jeremias, ó, seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Não, não tem nada que seja maravilhoso, que surpreenda a Deus. Não tem. E ele continua dizendo: o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Isso é onde? Lucas capítulo 1, 37, quando o anjo foi anunciar que Maria ficaria grávida do Messias, esperando o Messias esperado. Então, o anjo pergunta: há alguma coisa impossível para Deus? Não houve. E assim se cumpriu na vida de Maria. Agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu gosto dessa tradução porque ele fala que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Eu não estou falando da ação, eu estou falando do pensamento. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos na minha e na sua vida. Vamos agora para o nosso ponto 2.1. Há esperança? Sim, há esperança. É uma pergunta e eu já faço a pergunta com resposta. Há esperança? Há esperança. Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordamos nos tópicos 1 e 2 e 1 e 3, agora pergunta: poderá viver esses ossos? Poderá viver? O próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados. Ezequiel 37, 11. Porém, a manifestação do poder de Deus surpreende tanto aqueles que não têm esperança como aqueles que têm esperança. Porém, somente para um futuro distante, como Marta, na ressurreição de Lázaro. Eu sei que nos últimos tempos o meu irmão vai ressuscitar. Jesus falou: não, é para agora, é para já. E mesma coisa estava dizendo Deus para Ezequiel: fala para esse povo que eu vou tirar eles daqui. Não vai demorar, eu vou tirar eles daqui. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3:20. Dentre tantas lições a serem extraídas de Ezequiel 37:3, uma pode ser: não permitimos que situações que estejam além do controle humano ou da sua capacidade de compreender abafe a fé no poder de Deus e na sua palavra. Professores, alunos, anotem isso aqui. Vamos repetir com calma. Começa aqui, ó. Não permitimos que situações estejam além do controle humano, ou da capacidade de compreensão, abafe a fé no poder de Deus e na sua palavra. Não é porque a gente não entende, não é porque estamos passando por problemas que vamos duvidar do poder de Deus e do poder da sua palavra, que diz que Ele é maravilhoso, soberano, eterno, um Deus presente, um Deus que socorre, um Deus que está ao nosso redor, buscando toda hora comunhão conosco. Isso foi no Jardim do Éden, isso foi com Jesus Cristo, isso é com o Espírito Santo. Toda hora Deus buscando relacionamento comigo e com você. No nosso ponto 2.2, o anúncio da palavra de Deus. Você tem anunciado a palavra de Deus?
Você sabia que você tem anunciado a palavra de Deus quando você se inscreve no canal Bíblia para o Cotidiano? Quando você deixa um comentário, quando você curte, quando você compartilha, você está anunciando a palavra de Deus. Como eu tenho dito sempre, se você não tem coragem de estar à frente aqui no meu caso, de um celular, gravando esses vídeos para colocar no YouTube, você pode direcionar. Se você acredita que esse ensino é um ensino que está abençoando a sua vida e pode abençoar outras pessoas, você pode fazer esse direcionamento, ou seja, anunciar a palavra de Deus. Existem diversas maneiras que nós podemos anunciar a palavra de Deus. E uma é você curtindo, compartilhando, comentando esse vídeo. É uma das maneiras. Vamos ver o que fala aqui. A ordem de Deus para Ezequiel foi dize-lhe, ouvi a palavra do Senhor. F.F. Bruce faz um comentário aqui assim: a congregação menos promissora, a qual qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra o eco da palavra do Senhor em João 5,25. Aos mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aqueles que ouviram viverão. Então ele está dizendo aqui, não importa o tamanho da congregação, não importa se você congrega numa congregação com 5 ou com 500 ou com 5.000. Se você pregar a palavra, João 5,25, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles a que ouvem viverão. É isso que importa. Pregue para 1.000 ou para 1, mas ao você pregar, você vai gerar vida. No nosso ponto 2.3, a ação do Espírito Santo. Olha que maravilha! O Espírito Santo se move em mim e se move em você. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador, os ossos sequíssimos, e a seguir descreve uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Olha aí, mais uma ênfase. Onde que está? Ação conjunta, aonde? Palavra de Deus e o Espírito Santo. Ou seja, a palavra profetiza e o Espírito Santo entrará neles. Então estava junto a palavra e estava junto o Espírito. Ação conjunta. Vamos lá. Tal descrição lembra outro momento na história. Terra sem forma e vazia, treva sobre abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Após este cenário, vem a palavra de Deus e disse, lá em Gênesis, haja. Ou seja, o Espírito estava em movimento, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada e operando assim junto com ela. Abre aí livro de Gênesis, capítulo de número 1. A aula está maravilhosa, não está, irmãos? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, que nos diz assim: no princípio que Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse, agi o verbo, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as trevas e a luz. E aí, por diante. Abre aí, livro de João agora. Vamos lá, vamos ver a ação do Espírito Santo e vamos ver a ação do verbo, da palavra, já que estamos falando de conjunto, palavra de Deus e o Espírito. Isso é João capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 3, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Espírito e a palavra. Quem era a palavra? Era o nosso próprio Jesus Cristo. Então eu posso dizer que quem reavivou, quem trouxe a vida espiritual para o livro de Ezequiel foi o próprio Jesus, que era o Verbo, que é o Verbo, o Logos de Deus. Essa é a ação conjunta do Espírito Santo com a palavra. Chegamos no nosso ponto de número 3.
Me ajuda a chegar aos 1000 inscritos nesse canal, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Falta pouco, conto com a sua ajuda, você que chega nesse canal aí pela primeira vez, ou que já tem assistido essas aulas, mas ainda não se inscreveu. A gente pede, eu peço, outros no YouTube aqui pede, porque às vezes a gente só põe no automático e a gente esquece de se inscrever. E se inscrever ajuda. Para você não muda muita coisa, no sentido de dizer assim, vai mudar a minha vida, vai pesar para mim. Não, não vai. Mas para mim vai mudar muito. Para poder pregar a palavra para mais e mais pessoas, vai impulsionar inacreditavelmente, e só Deus para te recompensar. Então clica em se inscrever, ativa o sino para você ser notificado, curte esse vídeo, faz um comentário, não é pedir demais, mas vai me ajudar a pregar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ensinando na EBD, Escola Bíblica Dominical. No nosso ponto 3, resultado da restauração. Qual vai ser o resultado quando nós formos restaurados? Vamos ver agora como Israel foi e como nós estamos sendo ao longo da história, e aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Salvador. A obra de restauração inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo que inclui uma nova vida. Este novo viver inclui o aspecto da comunidade, viver como povo de Deus. É isso que quando Deus traz restauração. Por exemplo, você está no mundo, você ainda não é cristão, não entregou a sua vida para Cristo. Então você vive desgarrado, fora do rebanho. É uma lição aí. Nós somos ovelha do rebanho de Deus. É uma das lições que está aqui na nossa playlist aí, aqui no YouTube. Você vive só que quando você aceita o chamado de Deus, a graça irresistível, você aceita o Espírito Santo que para habitar em você, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de sua vida, você passa a viver em comunidade, você se torna povo de Deus, habitando na mesma comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, junto comigo. Então esse é o novo viver, esse é o resultado do novo viver, que a gente fala aqui no nosso ponto 3. Amém? Ele continua dizendo, um viver de acordo com a vontade de Deus, conserto perpétuo, testemunho a todas as nações. Foi para Israel, voltou. E nós estamos agora no povo de Deus, o povo de Israel voltou e nós fomos enxertados. Isso foi o nosso ponto 3. Agora o nosso ponto 3.1, um viver como povo de Deus. Aqui começa a nossa responsabilidade, viver como povo de Deus. Aí você tem que olhar para o que o povo de Israel passou, para que nós não venhamos a cometer o que Israel cometeu. Lembra de Isaías declara sentido de podridão, ou até o profeta aqui Ezequiel, no sentido de ser seco fora de Deus, porque não há vida fora do nosso Deus. Então, um viver como povo de Deus requer algumas responsabilidades. Lembra que eu falei no começo que toda restauração requer a responsabilidade de continuar no caminho junto com o nosso Deus? Olha o que o escritor, o pastor Valdir, continua colocando. Em vários versículos há a expressão indicando povo de Deus, em Ezequiel 36 e 37. Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome. Não desistiu. Não apenas os judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo, eu e você. Outro texto do Novo Testamento refere a este propósito de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, Apocalipse 21, versículo número 3. Em Cristo Jesus, passamos a fazer parte do povo de Deus. Efésios 2, do 11 ao 19. Tal verdade, ser povo de Deus, envolve algumas verdades como... Olha, quais são as verdades que a gente encontra aqui, se tornar povo de Deus? Exclusividade,
comprometimento e propósito. Anota isso aí para a sua vida, aluno e professores, aplica na sua sala. Quando nós nos tornamos povo de Deus, um viver como o povo de Deus, que é o tópico 3.1, a gente tem exclusividade. Deus não quer que a gente adore outros deuses a não ser a Ele. Temos comprometimento com o quê? Com a palavra deles, com as doutrinas, com os segmentos, com a palavra que Ele nos deixou através de Jesus Cristo. E o quê? Propósito. Qual é o propósito? Reino. O reino eterno da glória excelente, junto com Ele. Esse foi o ponto 3.1. Agora nós vamos para o nosso 3.2. Um viver de acordo com a palavra de Deus. Veja que a lição se completa, né? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui para você, ó, ponto 3.2. Um viver de acordo com a palavra de Deus, que o pastor Valdir coloca aqui. O profeta anuncia que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos, o zelo em praticar os seus estatutos. Abre aí Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 37. Vamos ver se esse povo será fiel aos estatutos de Deus ou não. 37, deixa eu marcar aqui, ó, versículo de número 24. Vamos ver essa verdade. E o meu servo Davi reinará sobre ele, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Deus é fiel. Então, quando nós fazemos parte do povo de Deus, nós nos tornamos fiéis a honrar o que está escrito. Vamos dar uma continuando. Vamos continuar. Não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Aqui não tem nada de novo. Deus, desde o princípio, pediu para que o homem fosse obediente. Lembra de Josué? Já li várias vezes aqui nesse decorrer, Deus dizendo para Josué no capítulo 1, não aparte da tua boca o livro dessa lei, para que te vá bem, para que te prospere, para que você seja bem-sucedido. Não aparta o quê? O livro da lei. Isso aí. Vamos continuar. Após a libertação do Egito e antes de entrar na terra prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus. Levítico 18. Vamos lá. Abre aí. O povo sai do Egito, certo? Libertação. Aí a gente tem Levítico 18 e o povo é orientado a viver segundo a palavra do Senhor. Levítico capítulo 18, o verso de 1 a 5, que nos diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitardes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarás nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardarás, para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarás, os quais, fazendo, o homem viverá. Para ele, eu sou o Senhor. Quer viver? Guarda o estatuto, guarda a palavra. Desde o primórdios, Deus quer que o povo guarde sua palavra. Vamos ver o que falou Jesus. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar a sua palavra. Isso é Mateus capítulo número 7, 24 ao 27 e Mateus 12, 50. Já vamos ler. Por isso, a restauração envolve um novo coração e habitação do Espírito Santo. Abre aí livro de Mateus, capítulo de número 7. É o Sermão do Monte, o finalzinho do Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Olha a importância do que Jesus disse. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correu rios, e soprou ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qual é a rocha? A palavra, os estatutos, os mandamentos, os ensinamentos. É isso que Jesus está dizendo. E quem não ouve? Aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e soprou ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus está dizendo, quer ser bem-sucedido? Quer triunfar? Quer fazer parte do meu povo? Ouça todas as palavras e pratique, ponha em prática. Esse foi o nosso ponto 3.2. Agora vamos para o nosso ponto 3.3, que nos diz assim: um viver para a glória de Deus. Não foi porque eu quero que você se inscreva no canal, mas quando eu venho aqui no YouTube pregar a palavra de Deus, é porque eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Eu sou independente, eu tenho meu emprego, eu trabalho. Eu não vivo do YouTube, eu não vivo de patrocínios do YouTube. Pode ser que um dia venha viver, mas que seja esse viver para a glória de Deus. Que o que eu faça aqui nessa plataforma, com Escola Bíblica Dominical, a EBD, ou qualquer outra, ou mensagens, pregações, outros ensinos, que seja para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho que glorificar Deus. O nome de Deus tem que estar sempre exaltado nos canais. Mas para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas com seu poder. Então, um viver para a glória de Deus. Então, você tem que viver. Israel teve que viver. Nós temos que viver para a glória de Deus. O escritor Valdir continua colocando: a restauração também aponta para o testemunho a todas as nações acerca de Deus. Foi Ezequiel 36, do qual nós já lemos. A Bíblia missionária de estudo, assim como a escolha de Israel foi por amor, isso é Deuteronômio 6, 7, 6 e 11, e pela honra do seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome. Lembra que a gente leu? Deus falou: eu vou trazer vocês de volta por zelo ao meu nome, para preservar o meu nome, para saber que eu sou o Deus forte, Deus poderoso, através do meu nome, seja para a glória dele. Por isso que ele trouxe o povo de volta. E por que eu estou aqui no YouTube? Para a glória de Deus, que o nome dele seja glorificado, exaltado. E quando você faz isso, comentando, compartilhando, o nome de Deus se torna cada vez mais glorificado. Então ele continua: e pela honra do seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome. Assim já li, né? A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nosso testemunho permanece esta geração para sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Essa é a proclamação da igreja. Tem que ser sal e luz, certo? Do mundo. É o que nós precisamos ser. Para que o Pai seja glorificado. Mateus 7, do 13 ao 16. Devemos ser frutífero para a glória do nosso Pai. Onde João capítulo número 15. Temos que frutificar para a glória do nosso Deus. Ok? Temos que ser frutíferos. E fomos salvos para louvor de sua glória. Onde é que nós encontramos? Isso é Efésios capítulo 1, versículos 6 e 12. Esse foi o nosso ponto de número 3. Concluímos aqui. Agora nós vamos para a nossa conclusão da nossa lição. Que Deus continue abençoando você mais e mais. Ouça essa conclusão. Deus cumpre o seu plano por intermédio das proclamações do Evangelho e a ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Então, nós somos salvos para a glória de Deus. Deus restaurou Israel para a glória do seu nome. Então, nós não somos ossos secos, nós temos vida
porque o Espírito Santo habita na minha e na sua vida. Eu glorifico a Deus por você ter ficado comigo até o final desta lição. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na nossa próxima lição.